mais um pouco sobre roteiros nas histórias em quadrinhos. E o assunto do vídeo de hoje será inspirações para as histórias. O que pode servir de inspiração para você criar a sua história? A resposta é tudo. Tudo pode servir de inspiração para a sua história. Não tem nada que não possa. Não existem restrições, mas existem recomendações que eu vou passar para vocês. Um grande problema que eu vejo na meninada, e até alguns autores que já poderiam estar fazendo coisas mais interessantes, é querer se basear demais em uma obra em específico, ou em algum assunto que está em alta no momento. Então acaba resultando num trabalho que a pessoa faz o que já foi feito, e muito parecido com uma referência só, que é a que ela mais usou. Então, por exemplo, o menino é fã de Rurouni Kenshin, ou Samurai X, então ele vai fazer uma história sobre samurais, mas ele não tem nenhuma noção histórica da figura do samurai. A única coisa que ele viu foi Rurouni Kenshin. O que vai acontecer? Ele vai fazer uma história muito parecida com isso. Falta referência, falta informação, sem contar que é uma coisa que é alheia à nossa cultura. Não que você não possa escrever uma boa história com tema de samurais, mas isso ia necessitar de muita pesquisa, e mais vale referências históricas do que um desenho ou um quadrinho específico. E aí o resultado fica um negócio meio parecido, quase plagiado, com nomes meio semelhantes. Sei lá, em vez do cara ter a cicatriz na bochecha esquerda, tá na bochecha direita. Ou se o cara é fã daqueles besteróis de colegiais do Japão, ele vai desenhar as meninas sobre um uniformezinho de mangá. Aquilo é uma coisa muito característica do Japão. Em outros lugares do mundo, o uniforme escolar não é desse jeito. Aqui mesmo no Brasil não é. Então acaba já ficando uma coisa meio puxada de lá, sem muita referência ou porquê disso. Ou o cara gosta de super-herói, aí quer fazer um super-herói dele. E aí fica um sub-super-homem, um sub-Batman, um sub-Capitão América. E enfim, esse é o tipo de coisa que o leitor nitidamente vai bater o olho e falar: ó, esse cara tá imitando fulano de tal. Eu acho que vocês não querem que os leitores tenham essa impressão do seu trabalho. Ou querem? Daí você me diz: ah, Thiago, mas da onde que eu vou pegar a inspiração então, pô? Eu pego inspiração das coisas que eu leio, das coisas que eu gosto, não é assim que funciona? Também, mas é aí que começa a entrar a diferença entre um fã e o autor. Você gostar de quadrinhos é essencial para você poder criar uma história. Você ser até apaixonado por isso. Só que o que vai te tornar autor é você dar um passo além desse gostar. E você vê na linguagem dos quadrinhos a sua forma de expressão e comunicação. Para você dizer algo que você quer contar para as pessoas, usando essa linguagem. E os quadrinhos vão ser para você não uma mera referência de alguma obra em particular, mas uma linguagem que você se identifica para expressar o que você quer contar para as pessoas. E da onde você vai se inspirar para isso então? Olhe ao seu redor. Porque ao pensar em referências, você tem que pensar em algum autor ou em alguma outra história? Por que não em coisas que você vê por aí? Alguma piada engraçada, a história de vida de alguém que você conhece, algo que aconteceu com você. Tudo, todas as pessoas têm uma história. Seu pai, sua mãe, seus avós, você mesmo. Um mendigo na rua, para ele chegar até onde ele está, aconteceram coisas na vida dele. E às vezes podem ter acontecido coisas fantásticas. Então você olhar ao seu redor e ver o que acontece no mundo, com as pessoas e com as coisas, ou até com as notícias, já é uma grande fonte de inspiração para você criar histórias que o leitor não vai olhar e falar: ah, isso é cópia disso. Se você não quiser se basear em coisas reais, então pense em contos ou lendas urbanas, como foi o que eu fiz com a Vírus. Contos antigos, coisas de folclore, às vezes letras de música. Tem um monte de música que a letra conta histórias. Tudo pode servir de inspiração para você criar uma boa história. E seguido disso, a minha outra grande dica é: permita-se pensar. Não tenha medo do que você for capaz de imaginar. Mesmo que seja uma cena meio absurda, ou violenta, ou contraditória, você está só raciocinando, deixando a cabeça criar, estimulando o seu livre pensamento. É exatamente nesses devaneios que surgem ideias fantásticas. Não tenha preconceito de é errado pensar isso, é certo. Tira o certo e errado e se permite pensar e imaginar. Olha para alguma situação e fica pensando:
E se tivesse acontecido de outro jeito? E aí vai indo e você cria várias novelinhas na cabeça. Isso é parte do processo criativo. Criar uma história não é uma coisa linear. Isso tudo é um grande exercício para sua cabeça. E num primeiro momento, é normal que você tenha como ponto de partida, se você vai fazer um quadrinho, você pegar quadrinhos que você gosta. É um processo natural, mas desde já tenta ter em mente que você não gostaria que a coisa ficasse tão parecida com o que já tem lá. Eu não estou falando aqui de criar uma originalidade do nada. Eu estou falando de você não repetir de maneira sedentária esses mesmos discursos alheios de outras obras já consagradas. Tendo essa preocupação com você, já é um primeiro passo para você sair do leitor, fã, para se tornar um autor. Então, olhe ao seu redor, preste atenção nas coisas, observe, permita-se pensar. E tudo pode servir de inspiração para você. Tente fugir de repetir o que já está sendo dito por aí. Olhe ao seu redor, veja coisas às vezes da sua cultura ou até do folclore urbano que existe na sua cidade. Piadas, lendas urbanas, contos, histórias de vida de seus antepassados, seu pai, sua mãe ou alguém da sua cidade. Tudo isso pode servir de uma grande inspiração para você fazer uma ótima história. Ainda falaremos mais sobre roteiros nos próximos vídeos. Então, é isso aí. Estamos conversados.